Senhor presidente, senhoras e senhores que acompanham agora a TV Senado, a Rádio Senado, aqueles que estão na internet, eu quero cumprimentar a todos. E nessa tarde eu vou falar algo extremamente importante. Em 2013, o Congresso Nacional se ocupou de promover a alteração na legislação eleitoral, esforço esse que se concretizou com a sanção da Lei 12.891 de 2013, a chamada mini-reforma eleitoral de 2013. Embora o ponto mais polêmico tenha sido o do financiamento empresarial de campanhas eleitorais, outros permearam as exaustivas deliberações, dentre as quais destaco a substituição de candidatos nas eleições majoritárias e proporcionais. A Lei 12.891 acabou por definir prazo limite para a substituição de candidaturas a cargos majoritários, algo que até então não havia na legislação eleitoral. Isso ocorreu em razão de casos emblemáticos, como os ocorridos no estado de São Paulo em 2008, Cajamar, e em Peruíbe, 2012, e Paulínia também, com a substituição de candidatos realizadas nas vésperas da eleição. Quer dizer, um candidato que tinha problemas na justiça, que estava tentando resolver, ele segurava sua candidatura até o último dia, praticamente, e o eleitor, quando ia votar, na urna aparecia a foto dele ainda. Então, as pessoas pensavam que estavam votando naquele candidato quando ele já tinha sido substituído, ou por esposa, ou por filho, ou por algum apadrinhado político. Então, com o advento da Lei 12.891, o prazo para essa substituição passou a ser de até 20 dias antes da realização das eleições, o que nesse ano aconteceu, então, até o dia 12 de setembro. Até o dia 12 de setembro foi o limite para que se fizesse a substituição de candidaturas, tanto na majoritária como também na proporcional. Em relação à substituição de candidatos em eleição proporcional, a alteração se deu pelo seguinte: antigamente eram 60 dias e agora passou a vigorar os mesmos 20 dias. Qual o objetivo disso? Tudo isso serviu para que se pudesse dar ampla divulgação ao eleitor sobre a mudança e substituição de determinado candidato, permitindo que ele vote conscientemente naquele que está com a sua candidatura válida e registrada pela Justiça. Mas dessa alteração decorreu um fato não cogitado, que é o que eu quero chamar a atenção hoje aqui na tribuna do Senado. Desse fato ocorreu, presidente Garibaldi, aconteceu um fato que não foi previsto no curso dessa deliberação e que também agora se manifesta como absolutamente indesejado. Ou seja, eu me refiro agora ao chamado candidato de aluguel. Porque se fala tanto em partido de aluguel, agora nós temos o candidato de aluguel propriamente dito. Porque, veja só, não permitindo mais a substituição a partir do dia 12 de setembro, a não ser em caso de morte, como está previsto na lei, então, por exemplo, se um vice-prefeito, um candidato a vice-prefeito na chapa, se ele renunciar à sua candidatura, ele prejudica a candidatura do majoritário, ele prejudica a candidatura do prefeito, não podendo ser assim feita a substituição. E eu estou aqui dizendo isso porque isso aconteceu conosco na cidade de Macaé. Lá na cidade de Macaé, o PRB tem o seu candidato a prefeito, o Igor Sardinha, e tendo como vice o vereador Amaro, que até o dia 12 caminhou com o nosso prefeito, com o nosso candidato a prefeito. Até o dia 12 fez campanha declarando que era vice-prefeito do Igor Sardinha. Mas no dia 15, ele, alegando razões particulares que eu desconheço quais são,
não estou aqui para entrar em mérito, mas, a partir do dia 15, renunciou à sua candidatura. Dentro da lei, a candidatura a prefeito do Igor Sardinha está prejudicado, seu registro de candidatura pode ser cancelado, e ele pode não disputar a eleição. Então, o que acontece com isso? Um vice-prefeito pode ser, sim, pode ser usado, pode ser comprado, pode fazer um acordo, e ele pode prejudicar a candidatura de um candidato a prefeito. Então, nós temos que atentar para isso. Eu estou aqui ocupando a tribuna, senador Wellington, senador Eduardo, que é do nosso bloco, para chamar atenção, porque eu creio que, assim como está acontecendo conosco em Macaé, isso pode estar acontecendo em outras cidades do Brasil. Imagine também, senador, a seguinte situação: se uma mulher renunciar à sua candidatura depois do dia 12, a chapa também vai sofrer consequências, porque candidaturas de homens também serão anuladas por causa da proporcionalidade, vai infringir a proporcionalidade. Então, nós estamos diante de um fato que é importantíssimo, e eu quero também, hoje eu estive reunido, inclusive, com a chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, do TSE, e falava sobre isso com ela e com outros que estavam presentes. Quer dizer, algo que não foi previsto na lei, só se prevê na lei a alteração em caso de morte. Mas e essa renúncia por motivos particulares que nós desconhecemos? Não tem uma doença, não tem uma internação, não tem um problema realmente específico, simplesmente o vice-prefeito, o candidato a vice, resolve renunciar à sua candidatura e o prefeito, o candidato a prefeito, não pode disputar a eleição. Então, nós estamos entrando com um processo lá na cidade de Macaé, vamos provocar essa tese, provocar esse debate, e eu tenho certeza que vai chegar aqui ao TSE, que vai ter que dar uma resolução para isso, porque toda regra tem que ter uma exceção. Senador Eduardo. Pois não, senador Wellington, e depois eu concedo também ao senador Eduardo Amorim. Senador Eduardo, realmente Vossa Excelência suscita aqui algo que traz muita preocupação, principalmente nas eleições municipais. Claro que na eleição passada isso já era possível, porque também tinha data de substituição, mas agora de forma muito mais clara, porque é uma eleição ampla no país, e Vossa Excelência suscita já com um caso aqui demonstrado. A lei já estava, porque é 2013, né? Realmente já estava em ação em 2014, mas não tivemos esses casos. Senador Eduardo Lopes, me permitam essa interrupção, porque nós estamos recebendo, aliás, a visita do prefeito Arthur Nogueira, de Americana, município de São Paulo. Eles estão na companhia do deputado federal Vanderlei Macris. Então, queremos saudar o prefeito, os seus secretários e dizer que esta casa está sempre à disposição dos prefeitos e agora saúdo o prefeito de Americana. Sejam bem-vindos. Como eu ia dizendo, Vossa Excelência coloca um assunto realmente que temos que ter uma preocupação muito grande. Ontem, na Câmara dos Deputados, estava lá também sendo discutido, aliás, na pauta para ser discutido, a reforma político-partidária. E uma reforma, se ela não for bastante ampla e muito discutida entre os partidos, porque, infelizmente, para chegar a um consenso é quase impossível, né? O partido histórico, ele não quer a cláusula de barreira, e hoje o pluripartidarismo, esse volume de partido que temos hoje, realmente não só confunde a cabeça do eleitor, deixa o eleitor de uma forma, não se apresenta mais um programa partidário, praticamente candidatos entram, como falou agora há pouco aqui a senadora Rose, um candidato que não tem nem programa partidário, né? Então, hoje, a decisão também de se participar dos debates ficou a cargo das emissoras. Isso também acredito que não pode, porque cada cidade tem um empresário dono de uma emissora e ele pode ter a sua predileção por um candidato ou por outro. Então, ser da emissora de comunicação, televisão ou rádio, a decisão de quem vai participar do debate ou não, isso realmente pode fazer a história de 2 pesos, 2 medidas. Então, essa complexidade da nossa reforma política eleitoral
que todos nós dizemos, é a mãe de todas, é a mais necessária, porque, infelizmente, hoje, todos nós da classe política, a classe política passa por um desgaste exatamente por esse tipo de situação. Quando o eleitor ouve e sabe que isso é possível acontecer, um vice se vender para o outro e simplesmente renunciar e cair a chapa, de repente para virar candidato único dentro de um município. Então, eu creio que vamos ter que nos debruçar. Hoje o presidente Renan disse aqui que logo após as eleições será a primeira reforma que nós vamos nos debruçar. E, claro, temos problemas econômicos no país, que isso é fundamental, porque a crise que vivemos hoje, nós temos uma crise política e uma crise econômica. Mas, claro, a crise política ela sempre agrava muito mais a crise econômica. Por isso é que a gente vai ter que ter muita competência de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que resolver o problema econômico do país, trazendo tranquilidade, votando as medidas necessárias, até porque a geração de emprego é fundamental. O número de desempregados a cada dia cresce no Brasil e a confiança também brasileira, ela se dá pelo equilíbrio político. Se nós estivermos aqui, conseguirmos isso, isso é que vai levar exatamente às condições para que a gente possa ter investimentos internos e de investidores externos também. Então, eu acredito que Vossa Excelência aborda um assunto que todos nós, infelizmente, vamos ter que discutir. Quando Vossa Excelência aborda isso, pode até suscitar que alguns lá, pelo pode país até despertar, afora, né? pode até alguns despertar. Interesses. Mas, infelizmente, é isso mesmo, temos que discutir. Muito bem, obrigado pela parte, senador Wellington. E tanto na reforma aí na questão do pluripartidarismo, tanto fala-se da questão dos partidos de aluguel. E eu estou aqui falando dos candidatos de aluguel. Quer dizer, um candidato que tem esse poder nas mãos, de renunciando, atendendo a interesses particulares, que não sabemos quais, que podem ser até os mais escusos, podem fazer cair uma chapa e impedir alguém de disputar uma eleição. Senador Eduardo Amorim. Pois bem, senador Eduardo Lopes, isso só demonstra que a reforma política que o país precisa, que o povo brasileiro tanto espera, todos nós aqui congressistas, não pode ser um remendinho como esse que fizemos, lamentavelmente. Tem que ser algo para valer, tem que ser algo amplo e que realmente atenda os anseios da nossa sociedade. Você vê que o remendinho, o analgésico, muitas vezes não é a solução. É preciso fazer esse enfrentamento, como disse aqui o senador Wellington, com coragem, com determinação e dar essa resposta. Quem sabe esse seja mais um jeitinho de alguns individualistas, de alguns profissionais na política que entram na política com objetivos duvidosos. E aí acaba, com certeza, estragando toda uma trajetória de quem queria fazer o bem. Então, é preciso, quando retornarmos, como o presidente aqui já prometeu, o presidente Renan, termos a coragem e a decisão de fazermos uma reforma política ampla, verdadeira e que atenda os anseios de toda a nossa sociedade. Também não vamos esperar que vamos conseguir unanimidade em todos os quesitos. Isso é praticamente impossível, mas o importante é que a maioria do povo brasileiro, da nação brasileira, esteja atendido nos seus anseios e que fique cada vez mais transparente. Não pode ser remendo, tem que ser algo para valer. E como foi dito aqui, a crise política afeta e afeta muito a crise econômica. Afinal, é uma crise de crédito, é uma crise de condução daqueles que serão escolhidos para conduzir o destino desse país, dos nossos estados e agora, especificamente, dos nossos municípios, das nossas cidades. Que venha a reforma política para valer. Muito bem, então eu quero reforçar isso, é importante. Repito, nós estamos passando, nós, PRB, estamos passando por essa situação na cidade de Macaé. O nosso candidato a vice-prefeito do PSB caminhou conosco até o dia 12, até no dia 12 ele era candidato a vice e, surpreendentemente, a partir do dia 15 ele renunciou e não temos a oportunidade de fazer a substituição por conta da lei que está em vigor. Mas nós vamos entrar com o nosso pedido, vamos entrar com o nosso processo lá no TRE de Macaé e eu creio que vai chegar até o TSE.
Então, já fica aí aqui essa mensagem importante que eu considero para a nação, ainda mais diante das eleições, porque a reforma ela vai se tratar das próximas eleições. Eu estou falando já de uma situação que nós estamos vivendo agora, e eu creio que não só em Macaé, possa estar acontecendo em outros lugares, e como foi dito, de repente eu falando aqui, pode até suscitar interesses de alguns em fazer o mesmo, mas eu não poderia me eximir desse discurso, desse pronunciamento à nação brasileira. Então, vamos chegar até o Supremo, vamos chegar até o TSE, melhor dizendo, que eu creio que vai partir para a razoabilidade. Toda regra tem as suas exceções, e as exceções têm que ser tratadas como tal. Então, eu quero contar com a justiça brasileira, acredito na justiça, porque não posso, em nome de interesses particulares que eu desconheço, eu não posso colocar em risco uma candidatura do partido que vinha crescendo, vinha numa crescente, e que já mostra que o fato é exatamente por isso. É o poder econômico querendo prevalecer, mais uma vez, nas eleições. Obrigado, senhor presidente.